Filipenses 3, versículos 13 e 14. Depois você pode compartilhar nas redes sociais aí, nossos cultos estão sendo agora transmitidos pelo Facebook, ok? Ao vivo, então tem gente assistindo aí. Se estiver assistindo, manda um olá, um ok para a gente aí. Pode mandar o seu pedido de oração, que podemos orar por você também, em nome de Jesus. E também você pode, depois, lá no YouTube, no canal do YouTube, você pode, no nosso canal da igreja, ter essa mensagem novamente, assisti-la novamente se você quiser e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Faça a sua inscrição lá no canal, quando você for, tem do lado assim, inscrever-se, inscreva-se no canal, tem um sininho, clica no sininho também para você receber as notificações, ok? Então você pode fazer a sua inscrição ali, é muito rápida, na hora. Entrou lá no YouTube, no nosso canal, e você já vai clicar lá, inscrição, inscreva-se, então só clicar e você vai estar inscrito, e clica no sininho também para receber as notificações, ok? O tema da mensagem dessa noite é segredos para uma vida vitoriosa. Segredos para uma vida vitoriosa. Eu não vou perguntar aqui quem deseja ter uma vida vitoriosa, porque só uma pessoa que está pensando em outra coisa agora não responderia, claro que eu quero uma vida vitoriosa, né? Eu desejo uma vida vitoriosa. E eu quero dar a você nessa noite, e creio eu, através do Espírito Santo, alguns segredos para uma vida vitoriosa. Eu quero ler o texto da palavra de Deus com você primeiro. Encontra-se então em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo escrevendo à igreja em Filipos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, fala segundo aquilo que tu queres. Somos apenas instrumentos do Senhor. A palavra é tua, a verdade é tua, a unção é tua, o poder é teu. E agora ministra sobre nossos corações. Nós precisamos disso, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Como posso definir uma vida como vitoriosa? Como você define uma vida vitoriosa? Essa definição, ou essa resposta, nós podemos dá-la de formas diferentes. Depende do ponto de vista que você tem em relação à vida. Muita gente olha uma vida vitoriosa, Carlinhos, pelo sucesso que teve na sua empresa, nos seus negócios ou na sua vida financeira. Então ele entende assim, a minha vida é uma vida vitoriosa. Muita gente entende a vida como vitoriosa porque conseguiu fazer uma faculdade, se formou e conseguiu conquistar algumas coisas. Então entende que essa vida é uma vida vitoriosa. Então a definição de uma vida como vitoriosa, ela depende do ponto de vista que temos sobre a vida. E esse ponto de vista justamente vai definir o que é vitorioso para você ou não. Os segredos que vamos te passar aqui, trata-se de alguém que resolveu abrir o coração para Jesus e deixar que Jesus reinasse sobre a sua vida. E aí ele pode entender quais são esses segredos. E aí nós vamos crescer juntos hoje, através desses segredos. O apóstolo Paulo, que escreveu a essa igreja, ele deixa claro nesta carta que ele havia encontrado o sentido da vida na pessoa de Jesus Cristo, no senhorio de Jesus Cristo. Lá mesmo em Filipenses, capítulo 3, de 7 a 10, é só você olhar um pouquinho antes aí, está escrito assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso,
Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Hoje eu ouvi alguém falar assim: eu não vou mais para a igreja, eu não quero saber mais de Jesus, porque depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida piorou. Olha Paulo que está dizendo aqui. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O grande problema, talvez, da pessoa que fala o que eu falei antes aqui, é porque ela não conheceu Jesus. Ela não teve o conhecimento de quem é Jesus, da grandeza de Jesus, do senhorio de Jesus. E o texto vai continuar. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí ele vai dizer: quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição. Eu quero conhecer, eu quero a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os dois versículos que nós lemos lá no início, ele vai nos apresentar, esses versículos vão nos apresentar uma rota, vão nos apresentar um caminho, e esse caminho nós podemos trilhar por opção, e nos levará justamente a uma vida vitoriosa. Essa rota, tal rota, deve e pode ser usada em todos os aspectos da nossa vida. Preste atenção, eu vou passar para você agora essa rota, esses segredos, mediante a experiência de Paulo. Primeiro segredo, anote aí se você quiser. Primeiro segredo é uma frase: uma coisa faço. Diga comigo: uma coisa faço. Uma coisa faço. Paulo, ele tinha algo muito bem resolvido quanto à vida. Paulo, ele não tinha um problema de indefinições na sua vida. Ele tinha algo tratado em seu coração: viver pela fé em Cristo Jesus. Para ele isso estava definido. Ele não vivia em função das pessoas, da religião, nada disso. Ele tinha definido em sua mente: viverei pela fé em Cristo Jesus. A primeira coisa que todos precisamos ter definido em nossa vida é a fé. Não se trata, queridos, apenas de frequentar uma igreja, de eu estar aqui no culto e tal, mas a convicção de que vivemos no dia a dia baseados na obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário, a obra maravilhosa de Jesus em nós. É por isso que nós vivemos. Então eu preciso resolver isso na minha vida primeiro, porque o sentido da minha vida depende disso. A continuidade nessa rota depende disso. É muito fácil perceber quando alguém, mesmo que frequente uma comunidade local, ou seja, uma igreja, não está resolvido quanto à sua fé. Sabe quando ele não está resolvido? Basta você olhar os frutos. Veja os frutos na prática da vida dessa pessoa. Se os frutos não forem dignos de arrependimento, ele não está resolvido na sua vida de fé. Ele não tem bem isso muito claro na sua vida. Não somos salvos pelo que somos. Somos salvos pelo que cremos. Mas o que cremos vai se refletir em nosso comportamento. Alguém que professa sua fé em Jesus, alguém que diz: Jesus é meu Senhor, é preciso conhecê-lo, é preciso buscá-lo, é preciso imitá-lo. Quando nós não temos o foco principal ainda definido, significa que nós estamos divididos e ficamos entre dois pensamentos. Se der tudo certo, eu fico na igreja. Se der tudo errado, eu saio da igreja. Ou seja, eu não sei exatamente o que eu quero.
Eu não sei exatamente a quem servir. Eu não sei exatamente, bom, vou ver, se Jesus resolver meus problemas, aí sim eu fico ali com ele. Agora, se ele não resolver meus problemas, aí eu estou fora, eu vou procurar outra coisa, eu vou procurar outro lugar. Essa pessoa, ela está confusa. E o pior, ela deixa confuso todo mundo que está ao seu redor. Ela pode destruir sua família com essa confusão. Foco dividido nos leva a deixarmos de lado os nossos votos, nossos propósitos. Não nos permite ter um conhecimento claro de quem nós servimos. Eu vou fazer uma pergunta aqui pessoal agora aos discípulos da igreja em Laranjal. Como está seu propósito de oração diária de 15 minutos? Lembra do voto que nós fizemos no início do ano? Pergunta a você, como está seu propósito de oração de 15 minutos? Não responda. Você sabe como está. Como está seu propósito de oração por 3 vidas? Como está o seu propósito de oração por 3 vidas? Como está seu propósito de fidelidade a Deus quanto às finanças? Como está? Nossas respostas, elas podem nos dar uma posição a respeito da nossa definição quanto à nossa fé. Porque a fé é uma palavra que denota obediência. Quando você vê a palavra fé no grego, ela traz a ideia de obediência. Eu não posso dizer que ando em fé e não ando em obediência. Você está resolvido na sua fé? Ou você é aquela pessoa como Elias perguntou lá, aquelas pessoas lá do povo de Israel, no Monte Carmelo, vocês andam em 2 pensamentos? Até quando vocês vão querer servir a Deus e servir a Baal? Até quando vocês vão querer servir a Deus e a servir a vocês mesmos? Até quando vocês vão viver assim? Nós não somos diferentes, querido, muito do povo de Israel do passado. A gente pega a Bíblia, lê a Bíblia e fala, Israel pecou, misericórdia, que coisa terrível. E aí a gente faz um propósito de 15 minutos de oração. 15 minutos, que a gente passa 2 horas no Netflix, 3 horas no Facebook, sem contar o WhatsApp. Mas não consegue dizer, não tenho 15 minutos para orar. E a gente fica dizendo, Israel era um povo tão pecador. A gente joga sobre os outros um peso que a gente não consegue carregar. Ei, escuta. Quanto à nossa fé, estamos resolvidos? Acho que não. Nós estamos resolvidos quanto à nossa religiosidade, aí nós estamos resolvidos. A gente frequenta a igreja, a gente vai para o culto, a gente até toca, a gente até prega, a gente até dança, a gente até lidera. Nós estamos muito bem resolvidos na nossa religiosidade. A pergunta é, estamos resolvidos quanto à nossa fé? Porque a fé denota obediência, a fé denota entrega, é dizer, Jesus, Tu és o Senhor, Jesus, Tu és o meu pastor, Jesus é o Senhor que está à frente de tudo. O próprio Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, em Mateus 22, 37 a 40, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E eu já fiz essa pergunta aqui. Seria possível alguém honrar pai e mãe sem amar a Deus? O que você acha? Seria possível alguém honrar pai e mãe sem amar a Deus? O que você acha? Não, acho que não? Seria possível alguém ser fiel à sua esposa ou seu esposo e não amar a Deus? Ser fiel à esposa sem amar a Deus? Você acha que seria possível? Sim ou não? Uns acham que sim, outros ficam na dúvida e não respondem nada.
Queridos, é possível alguém honrar pai e mãe sem amar a Deus. Foi interessante quando Jesus teve uma experiência com um jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus e diz: Senhor, e aí? Jesus, e aí, você segue os mandamentos? Todos eles. Todos. Desde a minha infância. Eu não adultero, eu não roubo ninguém, eu honro meu pai e minha mãe, eu faço isso. Jesus olhou e falou: rapaz, não existe ninguém igual esse menino. Você é o cara. Você é o cara. Jesus, beleza, vamos fechar com chave de ouro, vamos. Então faz o seguinte, e ele era um jovem muito rico, a Bíblia fala: pega todos os seus bens, tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. O que aconteceu com ele? Ele, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: aí não, aí é muito pesado para mim. Você percebe que uma pessoa, ela pode amar pai e mãe, honrar pai e mãe, sem amar a Deus? Por quê? Porque as pessoas entenderam os princípios de religiosidade e não entenderam o princípio de fé. Por isso que muitas igrejas estão lotadas de gente que na primeira curva ali já está negando a Jesus. Não está negando a Jesus porque vai faltar o culto, não. Está negando a Jesus porque entra no caminho da corrupção, entra no caminho da maldade, não ajuda o próximo, não estende a mão a quem precisa, não honra a Deus, não honra a sua família. Se não definirmos a nossa fé em quem ou a quem nós estamos servindo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não há como ter uma vida vitoriosa sem ter isso claro em nossa mente. O apóstolo Paulo, ele entendeu e ele procurou viver isso, pois como nós lemos, ele mesmo disse: por quem perdi, eu abri mão de tudo na minha vida. Eu perdi, entre aspas, todas as coisas. Ele abriu mão de tudo para dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero segui-lo piamente, eu quero amá-lo, aquilo que ele fez na cruz, eu quero ter o conhecimento dessa morte na cruz, eu quero ter esse chamado celestial em Cristo Jesus. Ele sabia. Então esse aspecto da nossa vida serve para tudo que nós vamos fazer. Serve para a sua faculdade, serve para a sua escola, serve para seus negócios, serve para você na sua liderança de célula. Você está definido na sua fé? Você veio aqui hoje, vou te perguntar, você que veio aqui pela primeira vez, você veio aqui hoje por um convite de alguém, você é muito bem-vindo do nosso meio. Mas qual o seu desejo? Porque nós estamos apresentando a você é fé, não a mera fé solta no ar, depositar a tua fé em Jesus. Porque a partir disso, uma coisa eu faço, ou seja, eu estou definido. A partir daí, tudo começa na nossa vida. É a partir desse momento que a minha vida faz sentido. A minha vida, ela não faz sentido se eu não tiver definido em quem eu creio, em quem vou seguir. Se isso está definido, eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer muito mais. E aí vou juntar com outros textos, muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Eu vou ter esse conhecimento. Por quê? Porque eu defini, a minha fé está firmada em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E agora eu comecei a ter uma vida vitoriosa. Paulo disse: eu tenho uma vida vitoriosa. Eu perdi tudo e tenho uma vida vitoriosa. Eu não tenho mais nada e tenho uma vida vitoriosa. Por quê? Porque o sentido da fé era claro no seu coração. Ele focava em Jesus. Enquanto você ficar de igreja em igreja, procurando alguém para botar a mão na sua cabeça e para dizer: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, sua vida não vai mudar, querido. Porque não é a mão na sua cabeça de pastor ou de profeta, seja lá quem for, que podem ser homens de Deus ou não serem, Deus que o julgue, que vai mudar a sua história. Quem vai mudar a sua história é Jesus, quando Ele for realmente o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, e você tiver isso definido no seu coração. Se isso não estiver definido no seu coração, a vida vitoriosa não começa.
você vai buscar um outro tipo de vida vitoriosa. Mas eu vou falar sobre o segunda rota. Eu parto do princípio, então, que minha fé está firmada em Jesus. Segundo, esqueço-me do que para trás fica. Esqueço-me do que para trás fica. Há coisas que nós não podemos considerar como passado, porque essas coisas são muito fortes ainda dentro de nós, ainda fica queimando em nosso coração. A gente não consegue pegar um apagador, apagar tudo, dizer assim, esqueci de tudo, acabou tudo, não vou lembrar de mais nada, nenhum trauma, nada na minha vida. É impossível fazer isso. É impossível. Mas a grande lição é que nada do meu passado, do nosso passado, tem poder, ou tenha o poder de interferir em nosso futuro. Quando nós chegarmos a esse ponto, eu posso dizer que eu estou como o apóstolo Paulo, esqueci das coisas que ficaram para trás. Ou seja, as coisas que ficaram para trás não interferem mais na minha vida. Eu posso continuar caminhando, porque tudo que aconteceu no meu passado ficou para trás em Cristo Jesus. Se algo do seu passado ainda influencia a sua vida, a ponto de interromper o foco principal que é Jesus, você está dizendo, eu estou com minha fé em Jesus, mas se o seu passado ainda interrompe a sua fé em Jesus, para você continuar avançando, você precisa tratar disso o quanto antes. Porque você pode ser uma pessoa que está dentro da igreja e travado na sua vida. Você pode até acreditar, eu creio em Jesus, eu sou de Jesus, mas ainda amarrado ao seu passado. Chegou a hora de pegar o seu passado e deixar na cruz do Calvário. Você vai se lembrar do passado, você vai lembrar talvez de alguns traumas, mas à medida que você vai seguindo a Jesus, aquilo não influencia mais a sua vida no presente nem no futuro. Por quê? Porque o teu foco está em Jesus. E nós sabemos que há especialistas que gostam de trazer à tona o nosso passado. E Satanás, ele sabe exatamente como fazer isso. Ele gosta de jogar na nossa cara o passado. O apóstolo Paulo, ele diz que ele possuía muitas credenciais para viver seu dia a dia diante da justiça dos homens. Mas a Bíblia diz que ele deixou e resolveu deixar tudo para começar de novo, agora em conhecer a Cristo Jesus. Fato é que quando nos deparamos à procura desse amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Sabe o que vai acontecer, Vitor? Seus projetos, seus sonhos, seus conceitos começam a ficar de lado. Por quê? Porque os conceitos e os sonhos de Deus começam a vir sobre a tua vida. Então aquilo que você planejou já não é mais aquilo. Aquilo que você sonhava não é mais aquilo. Por quê? Porque você, como Paulo disse, eu comecei a conhecer Jesus. E quando comecei a conhecer Jesus, a minha vida começou a mudar. A minha história, meus conceitos, meus sonhos, meus projetos, agora vem dele, porque os meus ficaram para trás. Para que o dele, ou os dele, possam acontecer em minha vida. Nós podemos usar todo o conhecimento adquirido para vivermos nessa terra em prol do reino de Deus, mas nunca chegará perto da permanente busca do conhecimento em Cristo Jesus. Então eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Terceiro, avanço para o que está adiante e prossigo para o alvo. Avanço para o que está adiante e prossigo para o alvo. Nós estamos diante de um propósito que nunca recua, mas sempre avança. Você está diante de um propósito que nunca recua. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, é só para frente, nunca para trás. É para avançar.
A história mostra que nada e ninguém conseguiu impedir o avanço do poder do Evangelho do Reino de Deus. Se você ler a história da humanidade ou a história do cristianismo, nada conseguiu impedir o crescimento da igreja. Nada conseguiu. A igreja continua avançando. A igreja continua vencendo as portas do inferno. A igreja continua marchando. Mas a igreja tem problemas, mas ela continua avançando. Você está debaixo de um propósito que vai para frente, não vai para trás. Por quê? Porque nós temos em nossas vidas a capacidade que vem de Jesus para avançarmos. E quando nós não avançamos, só tem uma coisa: nós estamos doentes. Se você não avança na sua vida espiritual, é porque você ou eu, nós estamos doentes. Eu preciso avançar no propósito principal. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só o que Jesus vai dizer. Olha só o que Jesus vai dizer quando ele vai subir aos céus. Morreu, ressuscitou. E agora as últimas palavras de Jesus. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nós nos impulsiona a avançarmos, irmos em frente, mesmo diante de todas as crises, perseguições que a igreja enfrentou. A igreja sempre avançou. É tempo de você avançar, meu irmão. É tempo de você ir à frente. Por quê? Porque você recebeu do alto essa capacitação. Jesus disse: vocês vão receber o poder que vem do alto, o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Então você tem o poder de avançar. Você tem o poder de ir para frente. Aleluia. Eu sei que existe algumas vezes uma mudança de estratégia. Mudança de estratégia não significa um recuo, mas um avanço. Na igreja, na comunidade dos santos, não se atropela ninguém. Todos vamos avançar juntos. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos juntos para o céu. Nós vamos pregar juntos. Nós vamos anunciar juntos. Mesmo que nós passemos por situações diferentes em nossa vida pessoal, todos avançam juntos. Então diga: eu vou avançar. Um Salmo 126, verso 6. Olha só o que diz esse texto lindo, queridos, eu acho esse texto lindo. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa o quê? Semente. Como é que ele vai levar essa semente? Andando e chorando. Você está chorando, mas você não parou de andar. Você percebe como que a palavra de Deus não manda a gente parar, manda a gente avançar? Aquele que leva a preciosa semente. Que preciosa semente é essa, querido? É a palavra. É Jesus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Está doendo. Tem perseguição. Tem luta. Paulo disse: eu perdi todas as coisas. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, o texto vai dizer: sem dúvida, voltará. E voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, o resultado. Quando você anda chorando, plantando a semente, suas lágrimas estão regando aquela terra. São suas lágrimas que regam aquela terra, querido. Suas lágrimas estão regando aquela semente. Você pode estar chorando agora, pode estar doendo, pode estar sendo difícil para você, mas a Bíblia está dizendo: continue, meu filho, continue avançando, não pare, mesmo chorando,
porque eu prometo a você, você voltará, sem dúvida, sem nenhuma incerteza, consigo voltará, com alegria, com festa, trazendo os resultados da sua colheita. Creia nisso, meu querido, creia nisso, fomos chamados para avançar. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos avançar. Fala aí para 3 irmãos. Nós vamos em frente. Diga em frente. Eu vou avançar. Eu não vou parar. Mesmo chorando, eu estou regando a terra, a semente, com as minhas lágrimas. Eu voltarei, sem dúvida, com alegria, trazendo os resultados vitoriosos da minha colheita, em nome de Jesus. Se você quer, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Você está na rota de uma vida vitoriosa. Por último, Paulo ele diz: busco o prêmio em Jesus. Busco o prêmio em Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, ele entendeu o propósito. E por esse propósito ele vivia. A pergunta é: onde pretendemos chegar nessa vida? Onde você pretende chegar? Ei, onde você pretende chegar nessa vida? O que pretendemos alcançar se resume só para esta vida? Talvez você pensou assim: eu pretendo me formar na faculdade, comprar uma casa própria. Ei, presta atenção. Ter um carro novo. Aí vem a segunda pergunta: o que você pretende se resume apenas para essa vida aqui? É só para essa vida? E se isso tudo acabar hoje? E se agora Deus falar assim: chega, o que você andando e chorando plantou nessa vida? Porque só tem resultado com alegria aquele que planta a preciosa semente. Não é outro tipo de semente. Outro tipo de semente a gente pode até plantar, mas com alegria só vem o resultado, a preciosa semente. Eu tenho buscado o reconhecimento dos homens. Eu quero esse reconhecimento. Jesus disse que muitos dirão naquele dia: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu falei várias línguas. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Que coisa terrível, queridos. Sabe qual é o nosso prêmio? O nosso prêmio é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso prêmio é agradar o coração de Deus. O nosso prêmio é agradar o coração de Deus. Há coisas que vamos fazer que vão agradar o coração dos homens. Mas há coisas que vamos ter que agradar o coração de Deus. Alguém escreveu algo interessante. Quem gostaria de morar na Suécia? É o 3º país com melhor qualidade de vida do mundo. Não tem roubo, não tem motoqueiro, desse jeito que você pensa aí. Quando vem 2 na moto, sai todo mundo correndo. Você pode ir de bicicleta para o seu trabalho tranquilamente, porque tem estrada para isso. Não tem papel no chão. Pessoas educadas. Seu salário mínimo, R$10.000. Você gostaria de morar na Suécia? Pois é. Foi aprovada nesse país a lei que proíbe pregações que declaram o homossexualismo e a ideologia de gênero pecado, ou seja, lá é crime de ódio, a mesma coisa que fosse nazismo. Se você pregar isso, você é um nazista.
Você está preso. Você quer morar na Suécia? Nós vamos fazer coisas para agradar homens. Agora a pergunta é: nós queremos agradar a Deus? Será que nós vamos ter que pagar? Nós temos que pagar um preço para agradar a Deus? E é esse preço que nós vamos pagar. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto bastante conhecido da palavra, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e vamos fazer o quê? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ela te foi o quê? Proposta. Não é uma obrigação, é uma proposta. A corrida lhe foi proposta. Você escolhe correr ou não. A decisão é sua. A corrida que nos é proposta. Como que a gente corre essa corrida? Tendo os olhos fitos em Jesus. E quem é esse Jesus? Autor e consumador da nossa fé. É o sentido da nossa vida. É o propósito da nossa vida. É aquilo que nos dá sentido nessa vida. O que nos dá sentido é a nossa fé em Jesus. Que sentido teria, meu irmão, você sair de casa e vir para esse culto aqui? Fala a verdade. Qual o sentido disso, irmãos? Qual o sentido de você poder estar em casa, poder sair com sua família, vai passear, vai para uma churrascaria, vai fazer um churrasco em casa, vai curtir a vida? Qual é o sentido para nós estarmos aqui? Só há um sentido: a nossa fé em Jesus. Não há outro sentido em nossa vida. É a nossa fé em Jesus que nos dá esse sentido. E Paulo está dizendo: eu busco esse prêmio, eu quero conhecê-lo. E ele vai dizer, ele, texto de Hebreus, ele, pela alegria, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, essa expressão está dizendo, ele agora governa sobre tudo e governa sobre todos. Ele é maior sobre tudo e maior sobre todos. É isso que nos dá o sentido da vida. É olhar para Jesus e buscar o prêmio. Esse é o nosso prêmio, querido. Não é o elogio do pastor. E está tão bonito aqui, tão bem feito. Porque se o pastor não elogiar, parece que vai morrer. Elogios são importantes e fazem parte. Mas o nosso prêmio é Jesus. Esse é o sentido da nossa vida. Sabe por que muita gente está tirando a própria vida por aí? E muitos crentes, porque perderam o sentido da vida, perderam sua fé. É claro que existe uma doença por detrás disso, que precisa ser tratada, porque depressão é uma enfermidade física, que afeta a nossa vida espiritual, mas é fato que existe, e é fato que crente passa por depressão, e precisa de tratamento, mas o sentido da nossa vida está em Jesus. Nós precisamos focar em nosso propósito principal. Nós precisamos deixar de lado o que nos prende. Nós precisamos aprender a administrar com sabedoria as situações que vêm contra nós, a fim de que essas situações não nos impeçam de avançar. Nós precisamos avançar sempre, porque nós fomos ungidos para avançar, tendo os olhos fixados no prêmio que nós almejamos, nós prosseguimos em conhecer Jesus. Esse é o nosso prêmio, irmãos. Esse é o nosso prêmio. Quem aqui assistiu o filme do apóstolo Paulo? Há pouco tempo foi no cinema. E no final daquele filme ele é decapitado. E lá na cena do filme ele chega ao céu. Mas quando ele chega ao céu, aí vem um grupo de pessoas que ele havia conhecido, que haviam sido mortas, porque honraram o nome de Jesus. Foram comidos por leões. Porque naquele tempo, o imperador, ele jogava os cristãos para serem comidos pelos leões, porque era um show. O show era
ver os cristãos serem comidos pelos leões. Então eram crianças, eram jovens, eram adolescentes, eram adultos, eram famílias inteiras. Então aquilo era o show do império. Então quando ele chega no céu, ele vê todos aqueles irmãos vindo ao encontro dele. Mas de repente, ele olha para o outro lado. E quando ele olha para o outro lado, ele vê o prêmio da sua vocação. O prêmio soberano do Senhor na sua vida. Era Jesus que vinha em sua direção. Ali a sua face mudou. Ele foi transformado naquele momento, porque ele via o prêmio que ele almejava. A gente fica aqui numa luta, tem gente brigando por política, tem gente brigando por time de futebol, tem gente brigando por tanta coisa, enquanto nós estamos olhando para o nosso prêmio. O nosso prêmio é conhecer Jesus. Não há outro prêmio maior do que esse. Nós não vamos colher mais nada nessa terra. Nessa terra tem tantas lutas, tantas provas, tantas batalhas que vamos enfrentar, perseguições. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas uma coisa eu sei. Paulo está dizendo, eu resolvi me esquecer das coisas que para trás ficaram, e agora eu prossigo para o alvo, eu prossigo avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Esses são os nossos segredos para uma vida vitoriosa. Deixa eu te dizer, só frequentar a igreja não te dá vitória, querido. Que isso, pastor? Você pode frequentar uma igreja e ter uma vida de derrota. Que isso, pastor? Enquanto você não compreender que frequentar uma igreja é só uma consequência da sua fé em Cristo Jesus, porque o que vem primeiro é a sua fé em Jesus. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé, é Ele que te dá sentido nessa vida. Qual é o sentido da sua vida? É Jesus. É Jesus. Não é pastor A, não é pastor B, não é ministério A, não é o cantor A, cantor B, é Jesus. É o sentido da igreja, é o sentido da nossa vida. Nós vivemos por conhecê-lo. Não é teu amigo. Por isso que tem jovem aí que está perdido, sem saber. Sabe que uma pessoa que quando perde o sentido da vida fica assim, mas na igreja tem tanta coisa errada, já perdeu o sentido. Já perdeu o sentido. Já está olhando para A, já está olhando para B, já está olhando para C, enquanto lá em Hebreus está dizendo, olhe para Jesus. Ei, coloca os olhos fitos nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que eu olho, é para Ele que eu vejo, é para Ele que eu contemplo, é nele que eu contemplo aquilo que eu quero almejar, é aquilo que eu almejo, é o prêmio, o meu prêmio é quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero olhar é para Ele, eu quero abraçá-lo, eu quero correr para a direção dEle, eu quero dar um beijo nele, eu quero pular no colo de Jesus, eu quero pular com Ele, eu quero celebrar com Ele. Pensa que eu sou maluco, eu sou mesmo. Ou você não quer? Sabe que eu queria pegar nos braços de Jesus e começar? E eu tenho certeza que Ele vai começar junto com você. Quem já foi a Israel aqui? Todo mundo pensa que o povo de Israel é um povo comedido assim, na hora do louvor. Meu irmão, você não sabe de nada. Quando você vai a uma celebração lá em Israel, já fui algumas vezes, se você vê aquele povo celebrando, mas eles pulam igual pipoca, irmãos. Aqueles homens barbudão mesmo. E eles pulam, eles saltam de alegria. E eu já contemplei uma vez a chuva caindo. Quando a chuva começou, a gente estava dentro do ônibus. Lembra, pastor Jorge? A gente estava naquele ônibus lá. De repente começou a cair uma chuva. E a chuva para eles é como ouro caindo do céu. Eles pararam tudo e eles começaram a festejar. Deus nos mandou a chuva, Deus nos mandou a chuva. E eles começaram a cantar, eles começaram a celebrar. É a bênção de Deus sobre nós. E aquilo que vem do alto que nós não podemos produzir, Ele nos dá gratuitamente. Eu tenho muitos amigos que estão no céu, mas aqui eu quero ver o meu prêmio.
O meu prêmio é Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele mudou a minha história. Ele me deu um sentido nessa vida. Irmão, se não fosse Jesus, eu não teria sentido para viver nessa vida. Eu não sei você, mas eu não teria. Por quê? Porque das outras coisas eu já experimentei, é tudo passageiro, passa mesmo. De um dia para o outro, parece que tudo acaba de uma vez assim rápido. Mas Jesus não. Ele vem e fica. Ele vem dar paz em meio às guerras. Jesus quer que você o busque, que você o ame e que você tenha um sentido na sua vida. Vamos orar, vamos falar com o papai. Eu quero ter uma vida vitoriosa. Fique de pé. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta ela aí agora, com carinho. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Era isso que Paulo estava falando. Eu descobri o segredo para viver uma vida vitoriosa. Eu quero conhecer Jesus. E nessa noite, eu quero que você venha conosco para conhecer Jesus e participar daquilo que Ele separou para nós. Esse é o nosso prêmio, amados. Não espere nada dessa terra, não. Não espere prêmios dessa terra, não, querido. Teu prêmio está no céu e já está em você. Se você é servo dele, ele já habita em você. É o teu prêmio, já chegou. Teu maior prêmio será vê-lo face a face. Você vai fazer isso um dia. Eu também vou. Quer ter uma vida vitoriosa? Uma coisa faço. Uma coisa faço. Defina a sua fé. Defina a sua fé. Quer ter uma vida vitoriosa? Defina a sua fé. Esqueça do que ficou para trás. Avance para o que está diante de você, prosseguindo para o alvo, Jesus. E busque o prêmio nele. Nele. Daí você terá uma vida vitoriosa. Que nada tem a ver com os carros, com as casas, com o dinheiro no banco, com a caderneta de poupança cheia, com suas aplicações, com sucesso no seu trabalho. Tudo isso Ele pode nos dar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o nosso prêmio maior. Ele continua sendo a nossa vida. Jesus, é a sua palavra que foi entregue. Nós queremos sair daqui hoje, não simplesmente tendo um sentido da vida em propósitos que são coisas que vão passar, vão ficar aí no pó, vão se apodrecer, vão apodrecer nessa terra. Nós buscamos algo maior, Jesus. É o Senhor. Nossa vida não faz sentido sem a Tua presença. Não faz sentido, Senhor. Não faz sentido. Senhor, ajuda-me. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.